Daí, moçada, eu estou aqui para ajudar vocês a explicar de uma forma bem tranquila como funciona o parcial da UFSC. Tem muita gente que acha que o parcial da UFSC é aquele assim, na dúvida não marque, uma certa anula uma errada e assim por diante. Vamos tirar todas essas dúvidas hoje e ver realmente como funciona o parcial da UFSC. Vem comigo agora que eu vou te mostrar. Vamos lá, galera? Muito bem. Então, para vocês terem ideia, o parcial da UFSC, ele tem uma fórmula. A fórmula, ela tem uma condição. Primeira condição para tu fazer o parcial na UFSC. NPC maior que NPI. Aí tu vai olhar para mim e dizer, Luciano, o que é o NPC e o que é o NPI? NPC, número de proposições corretas, consideradas corretas pelo candidato. Então, olha só, a questão tem 3 corretas. Se tu considerou 2 corretas, o teu NPC é 2, ok? Esse NPC tem que ser maior que o NPI. O que é o NPI? Número de proposições incorretas consideradas corretas pelo candidato. Então vamos imaginar uma questão que tenha 3 corretas, tu considerou 2 corretas, ok? Então o teu NPC é 2, e tu considerou 2 incorretas. Então o teu NPC é 2, teu NPI é 2, ou seja, o teu NPC, o número de proposições corretas, consideradas corretas pelo candidato, não é maior que o número de proposições incorretas, consideradas corretas pelo candidato. Aí tu vai dizer, Luciano do céu, a minha cabeça está fritando, eu não consegui pegar. Vamos ver na prática como funciona? Eu preparei alguns exemplos para vocês terem uma noção de como realmente funciona esse cálculo do parcial. Eu vou te explicar na fórmula primeiro, e no final eu vou para o quadro, e lá no quadro eu vou te mostrar uma maneira mais simplificada de tu fazer a tua pontuação. Legal? Fica aí com a gente que tu vai aprender hoje, vai sair, ó, arrasando na federal. Vamos lá? Então, só para voltar aqui, gente, só para vocês, né? O P é a pontuação do candidato da questão, que varia de 1 até 0, né? Número de proposições da questão, se ela tem 01, 02, 04, 08, 16, ela teria 5 proposições. Número de proposições corretas da questão é o NTPC, número total de proposições corretas da questão. Número de proposições corretas consideradas corretas pelo candidato. E o NPI é o número de proposições incorretas consideradas corretas pelo candidato. Vamos lá, gente? Então, olha só. Imagina que ela tenha lá, então, o número de proposições da questão seja 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64. Só lembrando para você que vai fazer prova da Federal. Essa questão, o gabarito, ele varia de 01 até 99. Ô, Luciano, não pode ser 00? Pode ser 00, mas não nessa questão. Quando o Luciano quer uma questão da UFSC pode dar 00? Quando ela for uma questão aberta. O que é uma questão aberta? Vou te dar um exemplo. Um casal que tem olho castanho, homozigoto para essa característica, deseja saber a probabilidade de ter uma criança de olho azul, sabendo que o olho castanho é dominante. Gente, um casal de olho castanho, homozigoto, azão, cruzado com azão, não tem nenhuma chance de ter um filho de olho azul. Por isso, ele vai dizer, um casal de olhos castanhos, homozigoto para essa questão, deseja saber qual a probabilidade de ter uma criança de olho azul. O resultado numérico encontrado leve ao cartão resposta. Qual é o resultado encontrado? 00. Não tem chance. Essa questão pode dar 00. Mas essa questão aberta, ela não tem as alternativas. As questões que têm alternativas, ela vai de 01 até 99. Ficou ligado nisso? É um detalhe importante. Gente, vamos imaginar que o gabarito dessa questão fosse 01 e 04. Então, quem marcou 05 teria ganho 1 ponto, teria acertado a questão. Mas você lá no dia marcou 01 e 08, ok? Então, o gabarito era 05 e tu marcou 09, ok? Vamos lá, gente, comigo. Qual é a condição? Número de proposições corretas, certo? O NPC, marcadas como corretas pelo candidato.
o candidato tinha uma alternativa correta que ele marcou como correta. Tá vendo? O 0, 1. E o número de proposições incorretas que ele marcou correta? Ele marcou uma incorreta, tá vendo? Ó? Então ele tem um aqui e uma aqui. Tá vendo isso? Ou seja, o número de proposições corretas, consideradas corretas pelo candidato, foi uma. O número de proposições incorretas, consideradas corretas pelo candidato, foi uma. Um é maior que um? Não. Um é igual a um. Então ele não fez a primeira condição para fazer o parcial. Por isso, essa questão ela é zerada. Ele não ganha ponto nenhum nessa questão. Vocês entenderam, gente? Ele não vai ganhar nada nessa questão. Ok? Ele não ganha nada. Por quê? Porque ele marcou uma correta e ele marcou uma incorreta. Então ele não marcou mais corretas do que incorretas. Obrigatoriamente ele tem que marcar mais corretas do que incorretas. Você ficou ligado nessa? Ele zerou essa questão. Ele não ganha pontuação nenhuma nessa questão. Legal? Vamos ver outras situações que eu preparei aqui para vocês? Vamos lá. Olha só. Imagina que o gabarito fosse 0,5 e ele tivesse marcado somente a 0,1. Tudo bem? Ele marcou, o gabarito é igual de antes, só que ao invés de ter marcado a 0,8 como ele marcou antes, agora ele só marcou a 0,1. Não marcou mais a 0,8. Então vamos lá, condição. O número de proposições corretas que ele marcou, uma. O número de proposições incorretas que ele marcou, nenhuma. Opa, ele marcou mais corretas do que incorreta? Marcou. Como ele marcou mais corretas do que incorreta, ele fez pontuação. E aí nós vamos jogar na fórmula, né? Número de proposições corretas que ele marcou, o número de proposições incorretas que ele não marcou, tá certo? Ele não marcou nenhuma incorreta. Então nós vamos jogar na fórmula. Então, ó, número total de proposições da questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é 7. Número total de proposições corretas. Número total de proposições corretas são 2. Menos número de proposições corretas, consideradas corretas pelo candidato. Ele só tem uma considerada correta, certo? Menos número de proposições incorretas que ele marcou como correta, nenhuma. Então vamos lá, ó. 7 menos 2 menos 1 dividido por 7. Essa é a conta. 7 é o número de proposições da questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos número de proposições corretas. Ó, número de proposições corretas. Quantas corretas tem? 2. Tá vendo? 2. Menos número de proposições corretas marcadas como corretas pelo candidato. Ele só marcou uma correta, tá vendo? Ó, ele só marcou a 0,1. E o número de proposições incorretas marcadas como corretas pelo candidato. Ele não marcou nenhuma incorreta. Então aqui é 0. Então vai ficar 6 dividido por 7, que vai dar 0,85. Olha o detalhe. Tem muita gente que acha que quando tu faz parcial, tu ganha meio ponto. Não é meio ponto. Olha só, é 0,85 por essa questão. Agora, olha o detalhe. Se tu lembra daquele exemplo que eu te dei antes. Lembra do exemplo que eu te dei antes? O cara tinha marcado a 0,8 também. Estava na dúvida, vou marcar. E nessa, na dúvida de marcar a 0,8, se ele tivesse parado só no 0,1, ele tinha feito 0,85. Mas como ele marcou a 0,8 também, ele perdeu ela inteira. Vale a pena? Não vale a pena. Ah, Luciano, então eu já entendi. Significa que, na dúvida, eu não devo marcar. Não é bem assim. Eu vou te mostrar na continuação que não é bem assim. Tem situações que, na dúvida, vai depender muito do teu conhecimento. Vai valer a pena se tu tiver quase certeza ou não. Agora, assim, ó, quando só tem uma certa e eu tenho dúvida em outra, ó, eu estou na dúvida nessa. Marquei essa como correta, eu estou na dúvida nessa. Jamais marcar, porque tu vai estar arriscando de perder o 0,85 que tu já ganhou. Então não vale a pena. Você me entendeu? Vamos para um outro exemplo, gente. Pontuação da questão, então, 0,85. Legal? Vamos para mais uma? Olha lá. Ó, mais uma aqui. Essa é a pergunta que eu te fiz antes. Na dúvida, não marque?
Aí eu botei, será? Vamos dar uma olhada aqui numa situação? Olha só essa questão que eu montei para vocês. Eu já marquei duas corretas, tenho certeza dessas duas, e estou na dúvida na 32. Estou realmente na dúvida, não tenho certeza se a 32 está correta ou não. Tenho certeza na 01 e na 02. Na dúvida na 32, eu marco ou não marco? Pensa comigo. Se tu marcar a 32, e ela estiver errada, tu marcou duas certas e uma errada. Continua fazendo parcial. Se tu não marcar a 32 e ela estiver certa, tu errou também. A pontuação vai dar no mesmo nesse caso. Nesse caso, na dúvida, vai depender do teu conhecimento. Mas eu vou fazer as duas situações. Quer ver? Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Vamos imaginar que ela estava certa, tudo bem? Olha só. E tu estava correta e você não marcou. Você viu? Você estava na dúvida, tudo bem? Você estava na dúvida, a alternativa estava correta, mas tu não marcou. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que fica? A condição. Primeiro vamos para a primeira condição. Qual é a condição? Número de alternativas corretas consideradas corretas pelo candidato. Tinham duas corretas que eu considerei correta, correto? Número de alternativas incorretas consideradas corretas pelo candidato. Nenhuma. Eu não considerei nenhuma incorreta. Então eu fiz parcial. Certo? Vamos para a fórmula? Número total de proposições, 7. Certo? Menos número total de proposições corretas da questão. A questão tinha 3 corretas. Número de proposições que tu marcou como correta. Eu marquei 2 corretas. Tá ali, ó, 2. Tudo bem? Menos número de proposições incorretas que tu marcou. Eu não marquei nenhuma incorreta, então ficou 0. Então vai ficar 6 dividido por 7, que dá 0,85. Tudo bem, gente? Ou tu pode pausar esse vídeo de novo. Eu vou bem devagar agora, tá? E se tu quiser, tu pode pausar para entender com bem calma como funciona. Eu não botei a fórmula, mas a fórmula tu tem ali no slide anterior, certo? Aqui é o número total de proposições. Proposições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos número total de proposições corretas. Eu tenho 1, 2, 3 corretas. Aqui. Menos número total de proposições corretas que tu marcou. Eu marquei 2 corretas, tá vendo? Essa daqui eu não marquei. 2. Menos número total de incorretas que tu marcou. Tu não marcou nenhuma incorreta. Então, 7 menos, aqui vai ficar 1. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 7, 0,85. Então, se a alternativa estivesse correta e tu não tivesse marcado, tu estava na dúvida, a alternativa estava correta, tinha 2 certas, a alternativa estava correta, mas tu resolveu não marcar. Agora eu vou te provar que tu estando na dúvida, nesse caso, se tu marcasse e ela estivesse incorreta, daria no mesmo. Quer ver? Olha aqui comigo. Pontuação da questão é 0,85. Agora vamos lá. Vamos ver a mesma situação? A alternativa era o mesmo gabarito. Olha só. Tu estava na dúvida na 16 e tu marcou a 16. E a 16 estava incorreta. Tudo bem? Então, essa é a alternativa incorreta e você marcou. Eu estava na dúvida na 16, antes eu não marquei e ela estava certa. Agora eu marquei e ela estava errada. É porque se eu acertar a questão, ela ganha 1 ponto, né? Então não faz diferença. Eu estou mostrando para ti como não marcar e ela está certa, ou marcar e ela estar errada, vai dar no mesmo. Vamos fazer o cálculo do condição? A condição, número de alternativas corretas, que eu marquei, 2. Número de alternativas incorretas que eu marquei, 1. 2 é maior que 1, a condição foi feita, então eu tenho o cálculo do parcial. Vamos fazer o cálculo? Olha só. Número de alternativas da questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Menos. Número total de corretas. Os corretos agora são só 2, porque são só os que fazem a bolinha vermelha. 2. Menos. Número total de alternativas corretas que tu marcou. 2. Menos. Número total de alternativas incorretas que tu marcou. 1. Tu notou que vai dar o mesmo?
pontuação da questão fica exatamente igual. Notou? Então, assim, ó, nesse caso, se tu já tem duas certas, e tu tá na dúvida numa terceira, tu vai depender do teu conhecimento. Eu tô achando que ela tá mais para certa, eu vou marcar. Eu tô achando que ela tá mais para errada, eu não vou marcar. Vai depender do teu conhecimento. Então, quando o cara fala para ti, na dúvida, não marque. Depende da questão. Depende. Tu vai analisar cada questão. Gente, eu tenho uma de certeza e estou na dúvida em outra. Jamais marcar essa outra, porque tu pode perder tudo. Agora, nessas situações aqui, aí sim vale dar um olhar mais criterioso, tá? Eu preparei aqui para vocês mais um exemplo, uma que tem ali 6 alternativas, tá vendo? Olha só, o gabarito eram essas 3, eu marquei somente uma, número total de alternativas corretas, consideradas corretas pelo candidato é uma, número total de alternativas incorretas, consideradas corretas pelo candidato, nenhuma. Então, uma é maior que nenhuma, né? Então, eu tive a condição, e aí eu jogo na fórmula, né? Olha lá a fórmula. Número total de alternativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Menos. Número total de alternativas corretas, 1, 2, 3. Menos. Número de alternativas corretas, consideradas corretas pelo candidato. Somente uma, tá vendo? Menos. Número de alternativas incorretas, marcadas corretas pelo candidato. Eu não marquei nenhuma incorreta, 0. Então, esse cálculo aqui vai dar 4 dividido por 6, que vai ser igual a 0,66. Gente, eu vou ali no quadro e vou te mostrar um outro exemplo, que vai ser muito bacana para tu fazer todos os cálculos do parcial. Vamos ali comigo? Então agora vamos fazer essa aqui comigo aqui no quadro. Eu vou te explicar uma maneira bem mais simples de tu resolver o teu parcial lá no dia e tu poder fazer o cálculo de uma forma mais rápida do que usar toda aquela vez, toda aquela fórmula. Bem que lá no site do Energia tu encontra essa fórmula também e é só jogar no dia da prova, ele vai te dar a pontuação de cada questão. Mas vamos lá. Imagina que eu tenho essa 2, 4, 6 alternativas, o gabarito seja 21, ou o gabarito correto seja 21. Quem marcar 21 ganhou 1 ponto. Tudo bem? Mas lá no dia você veio aqui e marcou o 01, marcou o 04 e marcou o 32. Tudo bem? Então o teu gabarito que tu marcou foi 36, 37. Então tu marcou o gabarito 37. Tudo bem, gente? Luciano, eu fiz parcial, eu não fiz parcial. Lembra da condição? Eu tenho que ter marcado mais corretas do que incorretas. Eu marquei 2 corretas, a 01 e a 04, tá vendo? Marquei 2 corretas. E marquei uma incorreta. Marquei 2 corretas e uma incorreta. Então, realmente, eu tive a primeira condição. O NPC é maior que o NPI. Fechou? De agora em diante, ou eu jogo isso na fórmula, ou, se eu tenho uma condição do parcial, isso aqui vira apenas um verdadeiro ou falso. Quer ver? Olha aqui comigo. Era verdade, certo? Eu marquei, então eu acertei. Era verdade, não era falso. Eu não marquei, era falso, eu não marquei. Então, eu também acertei, porque era falso e eu não marquei. Então eu acertei. Era verdade e eu marquei. Eu também acertei. Olha só, era falso e eu não marquei. Eu também acertei. Olha só, era verdadeiro e eu não marquei. Então essa eu errei. Errei essa. Tudo bem? E essa daqui, ó, era falso e eu marquei. Eu também errei. Tudo bem? Olha quantas verdades tem. Tem 4 verdades para 6 alternativas. Isso vai dar 0,66. Tudo bem? Ah, Luciano, mas e na fórmula quanto daria? Vamos lá. Número total de alternativas, 6, menos. Número total de alternativas corretas da questão. A questão tem 3 corretas. Menos. Número total de alternativas marcadas como corretas pelo candidato. O candidato marcou 2 corretas. Menos uma incorreta, lembra? Dividido por 6. Isso vai ficar quanto? 6 menos. Aqui fica 1,
menos 3 fica 2, dividido por 6, 4 sextos. É a mesma conta, ou tu faz desse jeito, ou tu faz desse jeito. Valeu, moçada! Não vai mais errar parcial na UFSC. Lembra, o parcial na UFSC é fundamental. A tua aprovação depende do parcial. Então não se preocupem em fazer questões totais. Se preocupem em fazer os parciais. Valeu, moçada! Fica ligado aí no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Aperte o sininho para receber todas as nossas informações. O professor Ananias gravou um baita vídeo também sobre as questões discursivas. Assiste lá. Valeu, moçada. Um abraço.